Vamos lá, meus queridos alunos, mais uma vez seguindo comigo aqui. E eu estava falando exatamente sobre aqueles 3 elementos e uma construção de um elemento pendular. Voltando aqui então à nossa construção, lembrem-se que nós vamos mexer com questões de família, contrato e propriedade. César, onde você quer chegar com esses 3 elementos? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a humanidade, como regra geral, vive muitas das vezes um fenômeno chamado fenômeno do pêndulo. Ora o pêndulo vai para um lado, ora o pêndulo vai para o outro. E nessa exata construção eu quero que vocês entendam que nós vamos ter um momento histórico em que o Estado será mais intervencionista, em que, César? Claro, família, contrato e propriedade, e ele vai ser menos intervencionista em questões de família, contrato e propriedade. Isso é muito importante para você poder entender como que é que nós aplicamos o direito civil constitucional. Tá? E agora, se eventualmente a gente não brigou, pelo menos ainda que virtualmente, se passarmos por esse bloco, a gente passa por qualquer coisa. Vamos lá. O direito civil, você falou para mim lá no primeiro bloco, César, ele nasceu em 1804. Mentira. O direito civil existe há mais de 3.000 anos. Tá? Mas 2 elementos importantíssimos que eu quero colocar para vocês. Vamos lá. O direito, ele deve ser tomado conta sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto geográfico. No atual estado da arte, meninos, é impossível dizer que nós temos um direito universal. O direito é fragmentado. Por quê, César? O direito aplicado mundialmente ou universalmente não terá os mesmos fundamentos de construção no Oriente Médio e no Ocidente. O que é conceito de família aqui, o que é conceito de família aqui, um conceito de família para um lado e para o outro, como regra geral, eles não são equivalentes. E é claro que eu não vou estudar o direito oriental e o Oriente Médio. Minha preocupação está simplesmente ligada com a ideia do Ocidente. Por quê, César? Para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Então vamos lá. César, dá um exemplo para mim. Vocês não vão se lembrar, que isso faz muito tempo, mas logo quando a então presidente Dilma já estava conduzida ao cargo de presidente da República, ela foi a público e disse o seguinte: eu sou veementemente contra o apedrejamento da Ahmadinejad. Ahmadinejad é uma mulher que de fato foi apedrejada ou foi ameaçada de apedrejamento porque ela era adúltera. Até aí beleza. Tem beleza, César? Até aí, lá no Oriente Médio, tudo normal. Para mim, um absurdo. Para mim, um absurdo. E para a presidente Dilma também. Pô, professor César, então por que você está falando isso? O problema foi que depois dessa manifestação pública da então presidente, o cônsul, salvo me engano, do Iraque no Brasil falou assim: é verdade. Esta é uma questão cultural e antropológica muito sensível, mas que nós respeitamos. E não que eu queira me meter com questões relacionadas assim no Brasil, mas o que o povo brasileiro faz, e o judiciário também, quando uma mãe indígena engravida e tem um curumim, por exemplo, que tem uma deficiência? Você sabe o que a tradição dos chavantes determina? Pega a criança viva, joga areia em cima, faz uma cova rasa,
coloca dentro e pisa em cima e devolve para a terra. Pode ser um hipertireoidismo, coisa simples de resolver. Então, nesse aspecto, pessoal, a construção que eu digo é: não se meta com direito estrangeiro. Nós temos teto de vidro. Um belo de um teto de vidro. Então é claro que você pode se manifestar, é claro que você pode repudiar, mas no Brasil a gente também tem uma luta aí que não tem solução. O que é mais legal? Apedrejar a mulher ou enterrar a criança viva? Então não se meta com a legislação. Por sinal, eu sempre gosto de um aconselhamento da minha mãe quando eu era pequena, né? Vou na casa de fulana. Não faz eu passar vergonha. Então o que você fazia? Ficava de boa, na quieta, porque você estava na casa de uma pessoa estranha. Vai para os States. Não, vou tocar o terror. Vai preso. Vai para a Inglaterra. Não, vou tocar o terror. Vai preso. Então, inicialmente existe esse problema geográfico. Mas existe também um problema de tempo, elemento temporal, em que o direito de hoje não é o mesmo de ontem. Como eu disse para vocês, nós temos então uma diversidade gigantesca do que, César? Uma diversidade gigantesca de mudanças legislativas também no tempo. Então essa ideia de analisar o direito pelo espaço e pelo tempo é fundamental para a construção de um devido direito civil constitucional. Fundamental. Tanto é que já surge nessa respectiva construção uma pergunta que eu quero colocar para vocês. Vamos lá. O que é? Vamos lá primeiro. O que é? 2 pontos. A. Direitos da personalidade. B. Direitos humanos. Não, direitos fundamentais. E C. Direitos humanos. Essa é uma pergunta que se faz. O que é direitos da personalidade? Direitos fundamentais, direitos humanos. Uma resposta interessante diria: direitos da personalidade previsto no Código Civil, e eu gosto. Direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E direitos humanos, tratados e acordos internacionais. Esta é a magia do que nós temos por aqui. É nessa ideia, de fato, que nós inspiramos esses fundamentos. Mas mais do que isso, não importa a origem legislativa. Todos esses dispositivos tentam prevenir a violação aos direitos da pessoa. A pessoa que olha para nós e diz o seguinte, a pessoa que o direito olha e fala assim, nós precisamos de uma proteção especial. Porque no Código Civil nós temos mania de violar direito de uma pessoa. Hospital que não atende uma respectiva pessoa no plano de saúde. Nos direitos fundamentais, o Estado costuma prender pessoas que são, na verdade, inocentes por serem homônimas. E nos direitos humanos, internacionalmente, há pessoas que se socorrem a ele por uma ausência de simples proteção. Então, não sei se vocês sabem, por exemplo, todo mundo fala,
Nossa, a Lei Maria da Penha é uma lei excelente, nossa, que lei boa. Mas esquece que no Brasil essa lei somente foi aprovada porque o Brasil foi condenado internacionalmente. Na corte, na corte, se não me engano, Interamericana de Direitos Humanos, que disse ao Brasil, ou aprova uma lei de proteção à mulher, ou haverá embargo econômico e financeiro. É mais ou menos por aí. Quem não é signatário, perde negócio. Então, quando eu chego para vocês e falo o seguinte, olha, os direitos da personalidade, os direitos humanos, os direitos fundamentais são muito próximos entre si, são. A questão é qual ente tutelado que está envolvido nesse processo como um todo. Né? Então agora, de certa forma, eu consigo fazer uma análise por meio da teoria do pêndulo que nós estamos propondo. Eu poderia já de cara fazê-lo. Mas quero dizer para vocês, sem medo de errar, que para fazer a teoria pendular nós precisamos tomar um certo cuidado histórico, hipotético e construtivista. Beleza, gente? Então ainda estamos nas fases iniciais de interpretação dos contratos, estamos nas fases preambulares de construção temática nesse sentido, mas tem muita coisa pela frente. Vamos para o nosso último bloquinho? Aquele bloquinho importante para poder arrematar esse meio, esse tema do direito civil constitucional? Beleza? Então, vamos lá, num intervalinho pontual e a gente segue juntos.